Podcast Glocal. Hoje a gente vai falar sobre o superlativo do exagero ou o exagero do superlativo. Quando nós usamos frases superlativos para coisas que não são tão isso, né? Intenso. Tão intenso. Queremos falar, chamamos de mito, de genocida, homofóbico e sei lá mais o quê. Aliás, a gente tá com várias polêmicas que acabaram de passar aí, né, algumas semanas atrás, mas que fez a gente pensar. E quando a gente vai fechar nosso tema aqui do podcast, a gente vai pensando o que tá falando e vamos vendo as coisas óbvias que precisam ser ditas. Na mesa comigo hoje está Gustavo da Hora, pastor aí, Gustavo, e também Paulo Nazaré, nosso músico, poeta. Muso? Ah, Muso. Nosso muso. Muso, maravilhoso, né? Maravilhoso. O grande, um dos maiores do... Aí. Aliás, Genial. Genial. Você acha então, ô Paulo, que o Faustão é um dos caras que começou, a multiplicar esse negócio, que quando ele fazia aquela entrada pra qualquer artista, o glorioso, genioso, o super Marcos Botelho. Cara, Tá aí, achamos a origem. eu penso eu penso logo assim em mim, às vezes, cara, eu tenho um sentimento muito forte pela pessoa, gosto muito daquela pessoa, mas aí, pra tentar expressar isso, eu coloco uma palavra, né, pra descrevê-la, que talvez ela não seja tudo aquilo, mas eu sinto algo, né? Eu gosto muito dessa pessoa. Eu digo, cara, você é genial. Mas não necessariamente. Ele... Então, assim, eu tenho muito isso. De falar, nossa, uma coisa muito preciosa. Talvez não seja tão preciosa assim. Eu gosto muito. Conta a bobeira lá que você assistiu lá do Porta dos Fundos ali. O Gustavo viu isso até, né, antes de mim, mas é uma seleção que tá rolando lá no Porta, né, dos Fundos. É um reality pro novo ator. Né? E aí, nesse processo seletivo, um dos... Chama o Futura Sport. Isso. Aí, um dos caras, né, que fez o processo seletivo lá, o pessoal foi falar sobre ele. O que vocês acharam? Acharam bom ou não acharam? E aí, um cara diz, esse cara é genial. Ele descreve aquele candidato como genial. E os outros falam, pô, genial? Você não acha que você tá, né, Fernanda exagerando? Montenegro, genial. O cara fala, pô, Fernanda Montenegro... de tal... E aí ele fala, não, mas pra mim genial é... Genial hoje em dia é mais ou menos. Mais ou menos. O Paulo acabou de, você que tá no podcast, já mexer a mãozinha assim como mais ou menos. E aí, cara, né? Aí virou a gíria pra chamar todos os outros. Ah, esse cara é genial, só que é mais ou menos. Aí um próximo que era mais ou menos, ele falou, eu acho ele... Genialzinho. Genial. E é isso, né? A gente... Você perde o valor, né? Banaliza, palavra, né? Banaliza o uso dos a força da palavra quando a gente usa ela no lugar errado, né? Pra descrever alguma coisa que, nesse caso, que não era genial. Ô Gans, o superlativo lá no hebraico, a gente que é pastor, eles ficam repetindo palavra, né? Usa três vezes é o máximo. Às vezes 3 é o máximo. Então, assim, vai chamar Deus de santo, chama santo, santo, santo. Sim. Vai falar, ou coloca no plural. É os céus, é aquele negócio que não tem... É tão grande, é tão imenso, indescritível, que fala os céus, os mares. Aí verdade. A gente vai vendo muito usando o plural. Você acha que seria melhor a gente falar, esse cara é bom, em vez de falar, é maravilhoso? Então, eu acho que tem muito da expressão, né? A nossa... Eu acho que é uma geração... Então, em meio a algumas gerações que acham... retomam essa importância da expressão, de você conseguir, sem ser em termos técnicos, sem ser, né, descritivo muito, você vai e joga paixão no meio. Quer dizer, essa coisa é maravilhosa, essa coisa é a melhor coisa do mundo. Então, eu acho que isso faz parte muito do nosso tempo. O que a gente está falando são os efeitos disso no médio longo prazo. Que a palavra perde o sentido. Mas a curto prazo também, se você pensar o contrário. Se você tem que jogar o seu ódio pra criticar, já não precisa ser a médio e a longo. Você falar, isso é uma droga inacreditável. Como isso que alguém pode gostar disso? Que isso assim, E que é o caso que aconteceu, ou que pode ter acontecido ou não, do jogador de vôlei lá da seleção, Maurício Souza. Ele escreve um comentário, eu acho, vai ver aonde vai dar. Eu acho que o comentário era exatamente esse. Pode ser alguma diferença ali sobre o filho do Superman. Vamos lembrar que não existe esse personagem. Não existe nem o Superman. Superman não existe? E ele tava beijando lá, ele era... Não existe pra você que é ingrato. E aí ele colocou isso e chamaram ele de homofóbico. E deu toda a repercussão. E a questão
será que ele está sendo julgado por todo o histórico dele, porque ele é um bolsonarista, já deve ter falado bobeira. Eu já fico meio assim, eu pessoalmente, já fico um pé atrás com alguém que é todo assim, né? Mas é a frase em si, será que é isso? E qual é o problema de chamar essa pessoa de homofóbica assim, rápido? Será que a gente não está desmerecendo todo o peso de uma palavra que tem um histórico, que vai ter que ser usada e depois tá sendo tão diluída que quando for usada não tem o mesmo peso? Banaliza, né? Banalizando. Palavra, né? Que você colocou o cara que deu uma declaração ali, né? Talvez não feliz, né? No nível de alguém que bate em pessoas na rua e não necessariamente está no mesmo nível. Então você banalizou esse termo, né? Você corre o risco de ter banalizado esse termo. Vamos lembrar aqui que a gente não está nem dizendo que ele é e que nem que ele não é. Isso. A gente só está tentando discutir e nem pesos. Ficando em cima do muro, muito pelo contrário. Muito menos pelo contrário. Estamos embaixo do muro. Muro pesado nas nossas costas. Não, vamos dizer o seguinte aí. Existe também uma coisa que precisa ser dita, eu acho, que é a questão de uma hipersensibilidade para alguns temas. E aqui, quando eu falo hipersensibilidade, apesar de ser um superlativo, eu estou dizendo que assim, não estou dizendo que não é justa. Existe uma para alguns temas, o radar está muito mais ligado. Isso que eu quero dizer. Então, assim, você mexer, dependendo do que está acontecendo, e postar um comentário, aquele comentário pode vir a ser um bode expiatório. Muito. Que chega Esse podcast, a gente demorou um pouco para fazer, até para esperar esfriar um pouco para a gente discutir sobre a dimensão da palavra. Sim, E aí, então, nessa hipersensibilidade tem temas que... E aí você começa a lidar com muitos extremos. Um vai chamar, né, como a gente falou aqui, vai dar para a mesma pessoa o adjetivo de genocida, que é uma coisa extremamente grave, e outros, na defesa, vão dizer mito, melhor pessoa que já existiu, e aí vai. Então você acaba, de novo, jogando para polos e você não consegue falar o óbvio de algumas coisas. Então, por exemplo, o que está óbvio em alguns casos? Algumas postagens são extremamente infelizes, desnecessárias. E se o cara talvez pensasse duas vezes, não sei essa pessoa, mas em geral... Tinha um negócio antes que se chamava consciência. Eu não sei como é que tá isso hoje em dia. Bom senso, são palavras que não existem mais. Não é muito superlativo, então não dá pra usar. E assim, eu vou te falar... Porque o bom senso não é o ótimo, maravilhoso senso. Gus, esse tipo de post a gente vê muito, mas vê por meros desconhecidos que não dão consequências. Sim, porque são posts que estão muito no muro ali entre o que é homofobia e apenas uma opinião. E aí, mas... A pessoa iludida que vai também acontecer isso e ela é visível ou já tá uma polícia ali, vai dar ruim. Vai dar ruim. Outra coisa, vamos falar sobre genocida. Eu sou... todo mundo, acho que a grande maioria conhece minha opinião. Eu sou totalmente contra o Bolsonaro. Para mim, é uma aberração. Não sei se também já é uma... Com certeza. É uma aberração política. É uma aberração política, na minha opinião. Pode ter sido já um superlativo aí desnecessário. Mas chamar ele... Não sei se desnecessário, mas um superlativo. Mas chamar ele de genocida... Eu fico pensando, os outros genocidas, ou os outros genocídios que nós tivemos na história, que é muito, muito grave, como o Holocausto e outras coisas. E ele, considero que poderia ter salvo muito mais vidas se tivéssemos uma liderança. Há uma negligência? Há uma negligência. Não estamos falando nisso. Agora, quando você começa a colocar, assim, eu entendo que eles querem bater para tentar tirar do poder. Para ser passional. E aí vai chamar de genocida, ou começa a chamar de fascista, e aí você minimiza o que é o fascismo. E assim... como elogio, porque no elogio eu acredito que as consequências vão vir a médio e a longo prazo. Só que na crítica, essas consequências, você vai perdendo peso na hora que precisa usar a palavra. Um pouco de quem está usando nessa intenção mesmo de que tenha todo aquele peso. Só que no médio prazo o peso vai se perdendo, né? E aí você entra mas essa é a sua opinião. Caraca, como é que é? Qual que é o critério para um genocídio, por exemplo, ou não julgando a pessoa? Vamos falar de outro tema, de outra coisa aqui, né? Mas... Isso. Por exemplo, porque se a gente ficar só no mundo das ideias, porque a gente agora está discutindo, vai acontecer igual o monarca do Flow. Ele começa a questionar se pode... Monarque, né? É Monark? Monark, do Flow, e começa a questionar se pode ser racismo, se é crime, ter pensamentos ou opiniões. Por exemplo, aí você já vai chegando... A pessoa não percebe aonde está chegando.
Exatamente, porque ela está transitando num dos lados do superlativo, então qualquer coisa um pouquinho para trás ali, ela acha que é ser uma pessoa ponderada. Eu não tô lá no superlativo, eu volto um pouquinho e aí você acaba piorando a situação, você acaba normalizando algumas coisas que estão entre os espectros, muito próximos dos extremos, mas que já são coisas absurdas. Agora, o outro lado também é complicado quando a gente começa a normalizar tudo, que é uma das consequências, mas ao contrário também. Você dá os nomes que merece. Com medo de processo, com medo de retaliação. Aliás, Marcos, você lembrou uma coisa muito importante, cara. Esses superlativos, eles vêm de uma reação à crítica ao politicamente correto. Se a gente lembrar pouco tempo atrás, o grande grito de liberdade das pessoas estava sendo esse: fora a supremacia do politicamente correto, fora a hegemonia, sei lá, alguma coisa. A ditadura, exato, correto. Isso que eu queria lembrar. Então, assim, já foi um pouco disso. Então, as pessoas começaram a ser muito politicamente incorreto em alguns termos. Eu lembro disso. E aí virou... O cara tava mentindo descaradamente, falava, você tá faltando com a verdade. Porque o faltando com a verdade não dá o processo do que você fala, você é mentiroso. Aí então, eu lembro nos debates verdade. de TV, falava, você falta com a verdade. Falava assim, caramba, a gente não pode mais falar que é mentiroso. Eu lembro direitinho disso. E aí a gente não pode falar um montão de coisa que cara, tu é racista. E lembra de Essa é a palavra. Não, eu só não acho legal, eu só não queria que minha filha casasse com esse tipo de pessoa. Você é racista. O nome então, disso, tecnicamente, por exemplo. Se você pode até não ser racista a vida toda, mas você está tendo um ato racista. Isso é outra coisa, né? Porque é o que você estava falando, você julgar a frase, né? Isso. Você está julgando a frase ou a pessoa pelo conjunto da obra. Então, o objeto vamos dizer, do julgamento acaba ficando difuso, né? Dependendo de quem falou, não interessa o que falou, eu já sou contra aquela pessoa no ponto de partida. Aí você tem muito menos diálogo, muito menos conversa na questão e mais grito, né? Paulo, você tinha falado alguma coisa assim, que quando a gente usa muito superlativo para alguma coisa, ou para o bem ou para criticar, a gente perde o detalhe do momento, o contexto que foi falado. Então, a pessoa pode falar alguma bobeira e não ser aquela bobeira, ou não representar, ter sido um lapso da língua ali que ele falou. Um ato falho, como diria Freud, ele exprimiu a opinião de verdade. Já vem com conceito, dizendo assim, você teve esse ato falho, é que você pensa nisso. Não necessariamente, é o que eu ouvi muito, é o que a gente está fazendo conexões, não necessariamente isso. E a gente começa a não pensar, como é que foi o contexto que falou? Me fala um pouco da frase. Eu lembro que você estava comentando isso. Mas você não quer ouvir, você já quer emitir o julgamento. Sobre ali na reportagem que a gente estava ouvindo sobre o jogador de vôlei que tinha escrito. Cara, eu acho que isso tem muito a ver também com esse ambiente, né, as redes sociais. Porque ali você postou a frase... E, né, você tem o lance da bio, você tem o lance do seu perfil, né? Os nomes até fazem o quê? As fotos que você está colocando ali, as frases que você está postando, as ideias que você né, coloca ali, elas vão te definir, acabam por te definir. E não necessariamente uma coisa que você coloque ali é o que você é o que você pensa. Até porque no dia seguinte, nesse ambiente onde é tão fácil, eu me estressei aqui, eu tô com raiva, eu escrevo uma frase lá. No dia seguinte você botou uma outra coisa, então fica tudo muito... E aquilo, daqui 2 anos alguém pega aquele comentário... Exatamente. Volátil, exatamente. Assim, quando você não pensa no contexto e você não tem o básico da justiça, que é todo mundo é inocente até que prove o contrário ali, você vai... às vezes você querendo mitar, que foi o que aconteceu com aquele apresentador Andreoli, ele tentou mitar em cima do jogador e 2 horas depois os caras pegaram o post de 10 anos atrás que ele falava coisas absurdas. Ou não eram absurdas na época, mas o tempo mudou, hoje são evoluiu. Eu vejo muitos humoristas falando isso. Eu tô evoluindo no meu humor, hoje eu não uso um tal tipo de humor, mas eu deixo ainda a oportunidade de as pessoas aprenderem ali. Mudou a sensibilidade também. Isso. Então, a tolerância, o nível de tolerância para determinados comentários, com certeza isso vai ficando mais policiado com o tempo, né? E isso não necessariamente é ruim, porque você está trazendo um problema de que aquilo gera ofensas. Então, é uma questão a gente sensível. deveria, como ser humano,
precisando aprender nisso, vamos dizer. Né? Mas assim, Peraí, esse é eu o não problema. O preciso problema me é que a pronunciar internet assim. tira do contexto local. Tudo? E às vezes a pessoa tá numa fase da evolução dela, outra pessoa, outra cultura tá com uma outra fase, joga junto. E aí tem o negócio do cancelamento que vira uma Tem consequências avalanche, reais, né? Tem consequência consequências real. E quando já viu, já passou por cima e alguém pergunta: mas será que essa pessoa não falou na... Agora já era, já passou. já era. Agora pensa passou. que O negócio é tão interessante. instantâneo que menos de uma semana você tem um cancelamento, você tem um velório, acabou da pessoa. acabou, não existe E aí mais, já alguém foi. levanta o dedinho falando: será que poderia não ter sido isso? É. Agora já foi, já julgou. Exatamente. Agora, eu queria E você já- vê que a internet, ela tem um pouco disso. Ela não permite você ter meio termo. Você não diz concordo parcialmente, né? Nem interessa e nem tem Tem graça. esse negócio do muro. É, Ele você começou a colocar tem como- ou né, curtir ou não curtir. curtir. Isso, E é. não Eu tem lembro que tipo você falava assim, isso há 15 concordo anos uma atrás. parte, Você falava: nossa, lá a internet tá polarizando a gente. Isso em 2005, quando você dava a matéria lá no seminário sobre Ministério com Juventude, você falava: tá polarizando, porque ou você curte ou você discute, não tem um meio termo. E se você pensar, o ponderado hoje na internet apanha dos dois lados. Demais. E dos É o que dois vão lados são falar odiados. daqui, é o que vão falar do que a gente tá dizendo. não, Ah, a então gente sei se o quê, posicionou. ficou- Então você é a favor do cara que Então, promove a isso. morte de muitas E é pessoas? isso que eles continuam cavando pra mais gente entrar na polarização. Porque um lado joga... Você é dos nossos ou você é E é deles, isso, a né? gente vai ver na eleição. Agora, em Jesus, isso é muito legal, porque o único que poderia ser muito superlativo, que é Deus, ele é totalmente justo, totalmente amoroso, totalmente santo. Ele se autodescreve com muito mais humildade, né? Ele vai lá Ele e se esvazia. Esvazia. Então ele fala: eu vim para servir. Então ele não veio assim para reinar esmagadoramente. Eu acho muito interessante como Deus mesmo, que é o único superlativo, super mesmo, ele se esvazia e ele ensina a gente sobre humildade, ensina a gente sobre como devemos tratar o outro e como a gente deve ponderar no que a gente vai falar, cuidado com a língua, dominar a língua. Tiago vai falar sobre o domínio da língua, como se fosse assim, uma parte tão pequena do nosso corpo, mas que domina o corpo todo. E que as frases infelizes, sejam elas de que lado for, né, do polo de lá, do polo de cá, seja qual for, Do polo do meio. do polo do meio, tem ali por trás uma pessoa em crise também, com as dificuldades dela, com as sua história. incompreensões, com uma história. Acho que lembrar disso é muito importante. A dificuldade que a gente tem, volto a dizer, de desconfiar da gente mesmo. Com muita facilidade a gente aponta o dedo, cheio de certezas a respeito da gente e daquela pessoa. Ele é isso e ele é aquilo, e aí vem, né, os superlativos. Mas, na verdade, é uma pessoa que também está sofrendo, que tem suas dúvidas, que tem sua bagagem. Ambiguidades, Acho que lembrar isso, gente, faz muita diferença. Inclusive, considerando que nós convivemos nesse contexto das E redes. somos pecadores, uma hora somos- isso volta. Uma hora Isso. volta, cara. Isso Uma é hora volta impressionante. e tem o nosso E aí a erro, sabedoria é a de nossa Jesus é muito miopia. grande, né? Nesse sentido, que é com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então às vezes você fala: eu jamais vou cair nisso. Mas às vezes você cai numa outra, cara. A sua fraqueza não é naquela área. É numa outra e você vai sofrer as consequências de alguém que E está usando aí você levanta a mão e mesma fala: eu queria medida. ser ouvido, mas você não ouviu quando você foi. Pois é. Não tem nem tempo pra isso, né? enfim, Você... Cara, eu lembrei de uma coisa aqui que não tem nada a ver, mas tem a ver. Alguém falou que o juízo final vai ser a seguinte pergunta: o que você tem a dizer a respeito da sua vida à luz daquilo que você cobrou das pessoas ao seu redor? Não, ferrou pra falei, maioria das "Mano, pessoas. Como diz É o outro. isso, cara, né? E aí eu vou precisar de um bom advogado lá, porque é isso, a gente, né, aponta o dedo e fala com muita facilidade sem conseguir enxergar a gente mesmo. E quando a gente olha pra gente mesmo, a gente fala: eu preciso ser mais cauteloso com as pessoas. Sim, O não tema é quer tão dizer ser difícil. omisso. Isso. Quer Eu lembro que o dizer- pessoal tinha uma frase grande na época ali do movimento Black Lives Matter, que era fogo nos racistas. Que eu entendo sobre a intolerância, chegou um momento que não dá pra ficar mais tolerando o racismo, mas é intolerância com a intolerância. E aí se você pensar bem na profundidade dessa gíria, desse superlativo, Mesmo que tenha um porquê histórico, né? Em que isso já foi feito num contexto Sim, de... foi feito. Não é assim que a gente vai... O cristão, ou pelo menos Jesus nos ensinou, a gente tem que agir com graça, tem que ser firmes, não podemos tolerar.
Mas a gente tem que agir com graça. Eu não sei se esse meio termo, ele é óbvio, mas às vezes a gente precisa ficar repetindo. Calma, gente. Senão a gente vai gerar, se ficar todo mundo olho por olho, dente por dente, e a gente vai viver numa terra de Não vai cegos sobrar olho nem dente. e banguelos, né? Tá bom? Genial, hein, cara, esse podcast. Não, quer dizer... Extremamente achei maravilhosíssimo. Bem genialzinho. Achei bem genialzinho. Esse é o nosso podcast Glocal, porque o óbvio precisa ser dito e a gente se vê na próxima semana. Tchau, gente!